Bom dia, pessoal. Resolvi gravar esse vídeo com o movimento do dia 2 de agosto, sexta-feira. Aconteceu algumas particularidades nesse dia que é interessante a gente fazer uma análise aqui. Muitas pessoas me perguntam se eu tenho horário de operar, se na hora do almoço eu opero, se na abertura de mercado eu opero, se eu espero abrir todo o mercado para operar. E a ideia é o seguinte: nós temos um setup. Na hora que esse setup te der o time da entrada, eu já discuti que a gente tem duas coisas para fazer análise, né? O momento da entrada, ou seja, se aquele ponto é um ponto de inversão, ou seja, se está na hora de cair ou se está na hora de subir, e o time, né? A hora realmente da entrada, que no nosso caso é consolidação ou inside candle. Então vocês vejam que no dia 1º nós fechamos o dia dessa forma. Se isto daqui fosse início ou meio do dia e não o final do dia, a gente teria um ponto mínimo aqui em 48.490, teríamos aqui um topozinho aqui de 49.250, ou seja, a gente tem um movimento de 760 pontos. Ou seja, aqui é o momento de eu entrar. Por quê? Porque eu já tenho um determinado número de pontos que o índice se movimentou, ou seja, ele me permite então acreditar numa reversão de movimento, e eu tenho aqui uma consolidação. Eu tenho inside e eu tenho consolidação. O tamanho dessa consolidação é de 160 pontos, o tamanho ideal de consolidação. Então o que eu faço? Eu espero o dia abrir e ponho minha ordem. Ou seja, eu quero, se por um acaso na abertura de mercado me propiciar a entrada, eu vou entrar como se fosse uma continuidade de movimento. Então aqui, nesse momento aqui, a gente fez uma entrada, né? 49.060 foi que pegou a ordem. A gente está vendo aqui o movimento. Vamos aqui um pouquinho adiante. Como a gente está online aqui, muitas vezes fica meio devagar aqui, mas com um pouquinho de paciência e boa vontade a gente chega lá. Então vamos lá, vamos dar uma abaixadinha aqui. Bom, então o que acontece? Nossa entrada foi aqui, né? Abaixo dessa consolidação. Aqui, vejam bem, eu gostei dessa ideia aqui. Para muitas vezes a gente discute apenas o tamanho máximo que eu aceito perder. Ou seja, se eu tenho um inside de 200, 220 pontos, eu estou arriscando aí 270, 280 pontos, correto? Mas a gente tem que fazer uma análise quando o inside também é muito pequeno. Vejam bem, a gente não está fazendo, né, aquelas operações muito rápidas, aquelas operações de scalper, né, aquelas operações de 1 minuto, de 2 minutos. A gente está fazendo operação num gráfico
óbvio, de day trade, mas num gráfico aí de 4, 5, às vezes até 15 minutos. Então eu preciso de espaço para que o preço possa realmente mostrar para mim que a partir daqui ele quer fazer uma reviravolta no seu movimento. Então o que acontece? Esse inside aqui, por exemplo, ó, esse inside aqui, gente, ele tem 115, 120 pontos, é um inside muito curto. Então o que acontece? Deu certo aqui? Deu. Mas os insides menores que 150 pontos, eles não são tão bons para a gente operar. Então eu fico o quê? Eu fico com insides entre 140 a 150 pontos, né, até 200 pontos. 150 a 160 a gente diz que é o ideal para a gente poder operar, tá bom? Então aqui o que acontece? Eu fiz essas observações aqui, ó, o inside é pequeno, eu não entro nesse inside, mas eu tenho uma consolidação, correto? De um tamanho operável e que inclusive bate com a consolidação dos 5 minutos. Então o que eu faço? Eu saio da minha operação de venda aqui e entro na minha compra, correto? Aqui eu tenho a mesma coisa, tá? É uma operação que bate com os 5 minutos, né? Fez o teste de topo, avançou o teste de topo, vou aqui e faço uma entrada na mão inversa, tá bom? Então o que acontece? A gente teve essas 3 operações. Aqui eu volto a insistir com vocês o que? Inside pequeno, tá? Eu não gosto de consolidações e de insides pequenos, ou seja, abaixo de 120 a 130 pontos. Então aqui eu não inverto a mão, mesmo sendo, né, praticamente um fundo duplo, eu preferir não inverter a mão, né? Fui estopado aqui, mas não tive possibilidade de pegar todo esse movimento que vocês estão vendo de queda, mas foi um dia até que a gente pode dizer de bom tamanho. Vamos aqui mais para frente. Aqui a gente está vendo aqui, ó, perdão, aqui ao fim do dia, né? Vou deixar marcado aqui para a gente está vendo aqui uma consolidação, né? Com inside candle, vamos ver se ela é operável. 425 para 250, ó, um tamanho perfeito para a gente operar. Infelizmente, final de tarde, né? A gente fica de fora, ressaltando, correto? O que a gente fez no início desse dia, ou seja, se por um acaso o movimento abre em continuidade, eu posso fazer aquela entrada que eu faria, né, nessa consolidação. Vamos ver aqui o que a gente teve na abertura de hoje. Então aqui, gente, ó, o dia termina, né? Infelizmente ele quebrou aqui o fundo, ou seja, a gente não teve continuidade de movimento. E eu marco para vocês aqui, ó, essa consolidação. O que acontece? É uma consolidação pequena, tá? 130, 135 pontos. Não gosto de operar, mas por uma questão de tamanho do movimento anterior, ou seja, a gente teve praticamente, né, o movimento 8 que a gente trabalha, né, relembrando que o movimento 8 é aquele maior movimento que a gente espera no dia no gráfico de 4 minutos do índice. E a gente, com essa consolidação aqui, o que eu resolvi fazer?
eu apenas entrei aqui, tá? Como se fosse um inside candle e não uma consolidação. Mesmo a gente tendo essa consolidação, eu tenho aqui, tá? Uma consolidação menor do que 150 pontos, então eu prefiro ficar de fora em consolidações menores de 150 pontos, mas como aqui a gente teve, igual foi dito, o término do movimento, vamos dizer assim, do movimento wave no 4 minutos, eu fiz uma operação aqui apenas avaliando inside candle, né? Ela andou um pouco, mas logo estopou, e durante o dia, né, a gente não teve mais oportunidade nenhuma. Fiz aqui, tracei esse Fibonacci aqui para relembrar novamente o seguinte: nós temos como opções de movimento 400 pontos, 600 pontos e 1000 pontos. É aquilo que a gente estuda de movimento no gráfico de 4 minutos. Mas eu não faço operações se o retorno do movimento, tá? A gente teve uma queda e esse retorno de movimento não bate os 61,8%. Então o que acontece? 48 mil, em 48.400, por exemplo, a gente tem a possibilidade de fazer uma operação acreditando numa queda, mas eu prefiro ficar de fora, e a minha nova entrada para dizer que a gente vai ter uma continuidade de queda desse movimento teria que ser aqui, ó, na região de 61,8%, que também seria apoiado por essa média rosa de 200 períodos aqui, tá bom? Infelizmente a gente não teve a possibilidade de entrada, a gente teve, veja bem, o momento que a gente poderia operar, mas o timing, né, o setup, aquele ponto de entrada, aquilo que a gente usa para dizer para nós o start da operação, infelizmente a gente não teve aqui. O dia termina apenas com essa operação no dia, não tive mais nenhuma operação, né? Vamos ver aqui o dia de hoje. Vejam bem, esse daqui é o início do dia de hoje, tá certo? Próximo, né, ao fundo anterior, a gente tem aqui, ó, vou marcar para vocês aqui, um inside candle, né? Vamos avaliar o tamanho. Nós temos aqui, ó, 110 pontos de inside. Eu opto por ficar de fora. O que me agradaria aqui muito, tá, gente? Isso é uma coisa legal para a gente pensar. Ele faz esse inside, confirma o fundo anterior, né? Lá na casa dos 48 mil, né? Marcado por essa linha azul que vocês estão vendo aqui. Me deu momento, mas o time para mim está fora. Eu torço para quê? Para ele fazer esse pequeno movimento aqui, né? Não passar desse topinho aqui, retornar até os 48, tá? Não fazer novo fundo, confirmar para nós que os 48 mil tende a ser um possível fundo mais forte, e aí sim me dá o time da entrada, correto? Bom, bons trades a todos, e estamos aí, qualquer dúvida aí, se vocês têm meu e-mail, meu Skype, um abraço para vocês.